Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos fazendo um vídeo sobre o pós-milenismo e agora nós já vimos a história do pós-milenismo, as principais crenças a respeito disso, e agora nós estamos falando um pouquinho mais sobre as doutrinas pós-milenistas, e agora nós vamos adentrar na natureza do reino, ou seja, qual é o entendimento que os pós-milenistas têm acerca da natureza do reino aqui, claro, do reino de Deus. Então, outro aspecto, relevante, distintivo do pós-milenismo é a visão de que o reino de Deus é uma realidade terrena presente e não uma realidade celestial futura, conforme dizem eles. Sempre lembrando aqui que o meu posicionamento como estudioso de escatologia não é o pós-milenismo, só que é importante a gente conhecer as demais perspectivas, os demais posicionamentos teológicos, até para a gente poder dialogar, conversar sobre esses assuntos, e sempre tem uma coisinha ou outra que nós podemos aprender. Então, o outro aspecto relevante e distintivo do pós-milenismo é a visão de que o reino de Deus é uma realidade terrena, presente, e não uma realidade celestial futura, é o que afirmam eles. É aqui e agora, segundo eles, e cresce gradualmente esse reino a partir da terra, Então não é algo que está ausente no momento, que ainda vai acontecer, que ainda será inaugurado por um único acontecimento relevante. Pelo contrário, para eles, os pós-milenistas, está chegando esse reino aos poucos, quase de forma imperceptível, é o que eles acreditam. Então, Jesus discutiu o reino de forma mais ampla nas parábolas, especificamente nas parábolas de Mateus 13. Das 7 parábolas registradas nesse capítulo 13 de Mateus, 4 comparam o reino do céu a processos de crescimento, é o que afirmam eles. Por exemplo, fermento é uma ilustração especificamente apropriada da vinda progressiva do reino, conforme dizem eles. O fermento vai fazendo seu trabalho, átomo por átomo, através da farinha, até permear a massa inteira. Muitos pré-milenistas sustentam que esse fermento tipifica o mal, e não o bem e o poder do evangelho, como acontece em tantos outros trechos da escritura. Já para o pós-milenista, que é esse segmento que nós estamos falando aqui, explicando, no entanto, essa interpretação é forçada e artificial, dizem eles. Assim como o fermento cumpre o seu papel de forma gradual na massa, sem deixar de permear seguramente a totalidade, assim também o evangelho tem sido levado ao mundo com toda a eficácia, conforme afirmam eles. Finalmente, o mundo inteiro sentirá o efeito do poder do evangelho. Por exemplo, as parábolas do joio e da rede, segundo afirmam eles, ensinam que o crescimento do reino de Deus será um crescimento misto. Quando os servos examinam o cereal que cresce, percebem que as ervas más, ou seja, o joio, estão misturadas a ele. Assim, propõe a sua remoção, arrancando-as pelas raízes. O dono do campo, porém, proíbe-os de fazer isso. Por quê? Porque o inimigo que semeou as ervas más o fez de modo tão hábil que dificilmente se pode distinguir entre o grão de joio e o trigo. A proibição aqui é para evitar que a parte da semeadura boa fosse destruída juntamente com a má. Essa parábola parece indicar que as duas classes de pessoas são praticamente indistinguíveis. O mesmo também é ensinado na parábola da rede. Peixes bons e maus são igualmente presos na rede. Depois da seleção dos peixes, os maus são jogados fora. Os pré-milenistas, que somos nós, que acreditamos no arrebatamento da igreja, no milênio, na tribulação, têm citado essas duas parábolas como evidências de que o mundo não ficará melhor através da pregação do evangelho, mas pior. Em contrapartida, os pós-milenistas insistem que o joio é uma parte pequena em comparação ao quadro total do trigo. No fim do mundo, afirmam eles, podemos esperar ver um campo cheio de trigo, relativamente com poucas ervas más, é o que eles acreditam. O reino não está agora, nunca foi e nunca estará livre de males que nos rodeiam, mas esses males são em escala bem menor. E além disso, mediante a biologia da graça, é o que afirmam eles, o joio pode transformar-se em trigo no campo. Essa é uma transmutação que a natureza não pode realizar, mas com Deus, dizem eles, todas as coisas são possíveis. A parábola do joio
Adverte contra tentativas de purificar a igreja ao depurar dela os membros indignos e os suspeitos de heresia. A confiança na graça de Deus, dizendo eles, traz o alívio da responsabilidade de se tornar tais assuntos nas próprias mãos, de se tomar, tais assuntos nas próprias mãos. O crescimento do reino é tanto intensivo quanto extensivo, e cada aspecto dele é afirmado e ilustrado por parábolas diferentes, conforme creem os pós-milenistas. Então a parábola do semeador e a do grão de mostarda ilustram o crescimento intensivo. A semente permanece em seu próprio campo e a árvore de mostarda está ligada às suas próprias raízes. O crescimento de cada uma insiste em desenvolver sua própria vida até a completa fruição. O reino de Deus cresce de modo semelhante. Cada um que entra no reino se desenvolve na graça, cresce até atingir a maturidade, conforme indica Paulo em Efésios 4:13. Cada crente se torna, em certo sentido, mais plenamente membro do reino de Deus, e é até mesmo concebível que o reino possa ser plantado num só lugar ou num grupo limitado de pessoas, embora continue a crescer, permaneça ali mesmo por algum tempo. Ou seja, o crescimento extensivo do reino é visto na parábola do fermento. Como em todas as parábolas do crescimento, o campo é o mundo. Assim como o fermento natural se desenvolve de um átomo ou segmento para o próximo, assim também o fermento do evangelho vai trabalhando na sociedade, de indivíduo para indivíduo. E isso foi ilustrado no ministério de Jesus, quando André trouxe o seu irmão a Jesus e quando Felipe trouxe Natanael ao grupo de discípulos. O que começou então tem continuado no tempo presente, através da igreja, que foi se perpetuando ao longo dos séculos. O que é verdade no que diz respeito à propagação do evangelho de indivíduo a indivíduo, é verdade também quanto à propagação do evangelho através das instituições e atividades da sociedade. Ambientes físicos, casas, educação, política, assuntos sociais, nacionais, internacionais. Dessa maneira, a massa total da humanidade será impregnada e governada pelos princípios e pelo espírito cristãos. É o que afirmam os pós-milenistas. Por ser lento, esse crescimento talvez exija um longo período de tempo. Não é uma explosão repentina. Assim como o crescimento de uma árvore não pode ser notada num só dia, nem o movimento do indicador das horas de um relógio observado num segundo, assim também o crescimento do reino pode ser praticamente imperceptível, principalmente nas etapas iniciais. Embora o pós-milenismo reconheça que o reino tenha feito um progresso comparativamente pequeno no mundo, acreditam que esse progresso será acelerado, assim como uma bola de neve que cresce lentamente enquanto pequena e aos poucos começa a adquirir maior velocidade conforme o aumento da sua superfície, assim também acontece com o reino de Deus. O crescimento, em linguagem matemática, é exponencial. À medida em que cada pessoa que entra no reino consegue ganhar outra pessoa, haverá a ocorrência de um grande crescimento exponencial. Alguém poderia olhar então para esse estado presente do reino e perguntar: se essa é proporcionalmente a distância que avançou nesse período de tempo, quanto tempo levará para ser completamente estabelecido? E isso é um engano. No entanto, porque o reino ainda está numa fase comparativamente recente do seu desenvolvimento, o pós-milenista não está com pressa. Deus não apressa as coisas, dizem eles. Houve um tempo em que acreditávamos que a Terra tinha somente uns poucos milhares de anos de idade e que o homem era ainda mais recente. Agora, porém, aprendemos pela geologia, pela antropologia, que esses números devem ser precisamente atualizados, é o que afirmam eles. Assim como Deus levou milhões, talvez bilhões de anos para preparar a Terra, conforme afirmam eles, para ser habitada pelos seres humanos, assim também levará muito tempo para completar o seu plano de redenção. No entanto, como afirmam os pós-milenistas, esse crescimento gradual também é acompanhado por crises, por momentos chaves de crise. Até mesmo na natureza, em que os processos de crescimento normalmente são regulares, há crises e desenvolvimentos cataclísmicos. Uma planta pode desenvolver-se durante anos e então, de repente, irromper com flores. O amadurecimento do grão para a ceifa é um tipo de crise, assim como são as metamorfoses dos
insetos. É, portanto, de acordo com as leis naturais do desenvolvimento, que os processos gradativos são marcados por acontecimentos surpreendentes ou cataclísmicos. Isso é evidente na história do relacionamento de Deus, por exemplo, com o seu povo. O chamado de Abraão, o êxodo, o cativeiro, o retorno do exílio, a vinda de Cristo, a morte, a ressurreição de Cristo, o Pentecoste, o primeiro e o segundo concílio geral em Jerusalém, que está descrito em Atos 11 e Atos 15, foram obviamente acontecimentos que marcaram épocas. Assim foram a queda de Jerusalém, a conversão do Império Romano e a Reforma Protestante. Alguns pós-milenistas viam a Primeira Guerra Mundial do mesmo modo, considerando-a como o meio pelo qual o despotismo militar seria desarraigado. E nós sabemos pela história que isso não aconteceu. A grande catástrofe final nessa série será a segunda vinda do Senhor, conforme creem os pós-milenistas. Mas não é, como no caso dos pré-milenistas, um passo tão culminante no processo. O alcance da introdução final e completa do reino, como uma proclamação do reino. Para eles, Cristo voltará após ter sido cumprida a grande comissão e todas as nações terem sido discipuladas e batizadas pelo poder de Deus. Qual é a natureza do milênio? Para os pós-milenistas, os 1000 anos do Apocalipse 20 são de natureza simbólica para eles. Embora seja algo duvidoso, se por exemplo Warfield, um dos grandes eruditos, da palavra de Deus, era pós-milenistas ou amilenistas. Muitos não sabem dizer sobre essa questão. Sua interpretação dos 1000 anos tem sido citada com aprovação, por exemplo, por Bottner, um outro erudito estudioso da palavra de Deus, um declarado por si mesmo como pós-milenistas. Para Bottner, ou Buttner, o significado de milênio, essa palavra milênio, é qualitativo e não quantitativo. Uma interpretação é de que a primeira ressurreição se refere à reanimação do espírito, daqueles que foram martirizados na história primitiva da igreja. Outro conceito, afirma ele, é que a primeira ressurreição se refere à ascensão ao céu desses mártires, que agora reinam com Cristo, naquilo que às vezes é chamado de estado intermediário. A questão é que a doutrina do milênio é baseada não em Apocalipse 20, conforme dizem os pós-milenistas, mas em outros trechos da Escritura. A palavra milênio provavelmente deva ser sempre colocada entre aspas para eles. Haverá um longo período de tempo indefinido quanto à duração, quando o Senhor reinará sobre a terra. E esse reino será estabelecido progressivamente por causa desse início gradual, e exata duração do período será difícil de medir ou de calcular. Tá? Isso nós vemos na obra do Lohane Buttner, The Millennium, página 64. Também James Snowden fala no seu livro The Coming of the Lord, ou seja, a vinda do Senhor. Os pós-milenistas compartilham de muitos aspectos com o pré-milenismo, ou com o amilenismo, ou com os dois. Talvez seu aspecto mais distintivo seja o otimismo. Os pré-milenistas acreditam que as condições espirituais piorarão e que a descrença aumentará nos últimos tempos. É o que nós acreditamos, os pré-milenistas. Já os amilenistas tendem a pensar da mesma forma. Já os pós-milenistas acreditam que através da pregação do Evangelho o mundo será cristianizado, e com isso virão a paz e outros fenômenos do reino de Deus. Qual é a avaliação geral que nós podemos dar do pós-milenismo? Tendo visto algo da história do pós-milenismo nos vídeos anteriores e de suas doutrinas principais, agora nós vamos avaliar qual é a sua força e quais são as suas fraquezas quando nós falamos do pós-milenismo. Quais são os aspectos positivos? Começando do lado positivo, notamos que o pós-milenismo corretamente deu atenção a um tema genuinamente bíblico, a dimensão presente do reino de Deus. Jesus disse que o reino estava próximo, que estava entre os homens, e falava sobre os homens que entravam no reino. Em tudo isso, certamente parecia dizer que esse reino não era uma realidade puramente futura. O rei está ausente em certo sentido, mas em outro sentido está certamente presente. Nós vemos isso claramente em Mateus 28, 19 a 20, sabendo que nosso Senhor e Rei está presente e que seus recursos estão disponíveis a nós agora
no nosso estilo de vida, que deveria ser caracterizado por confiança, otimismo e intrepidez na força e no poder do Senhor. Então, o pós-milenismo também tem encorajado corretamente um ativismo da parte dos crentes. Se o reino está presente, podemos fazer algo para estendê-lo. Assim, a doutrina do cristianismo pode sustentar a sua ética. Qual é a ética? A ética bíblica, a ética cristã. As parábolas de Jesus, especificamente, mostram que o reino cresce gradualmente em vez de meramente surgir em sua forma completa numa espécie de escatom, num cataclisma distante. Entender que o reino cresce pouco a pouco ajuda-nos também a perceber a nossa participação em trazer esse reino quando levamos o evangelho a outras pessoas e incentivamos uma forma de vida cristã, genuinamente cristã. Isso é ordenado nas Escrituras e a descrição pós-milenista do reino apoia esse mandamento. O pós-milenismo também é bíblico ao promover um espírito de otimismo e ao combater certo pessimismo de alguns cristãos. Jesus realmente prometeu poder a todos os que levassem o evangelho. Está lá em Atos 1:8. Falava também de um reino permeando o mundo inteiro. As descrições bíblicas da apostasia e da iniquidade que caracterizam os tempos do fim têm tornado alguns cristãos fatalistas. E as condições piorarão, dizem eles, e nada podemos fazer para alterá-las. Não podemos pensar assim, é claro. Esse tipo de pensamento torna a igreja menos eficaz do que seria de outra forma, e o mal mais persuasivo. Então, por serem a confiança e a expectativa tão importantes para o sucesso, o pós-milenismo contribui sim para o cumprimento daquilo que é predito. Além disso, o pós-milenismo reconhece que o reino de Deus tem um alcance maior do que a igreja. Onde quer que se faça a vontade de Deus, ali está o reino de Deus. Ainda que apenas de modo parcial ou fragmentário, isso pode ocorrer quando a pessoa que cumpre o ato não tem consciência de realizar a vontade de Deus. Talvez não seja conscientemente dedicado a Deus. Isso significa que Deus pode realizar a sua vontade, pelo menos em parte, através de pessoas, canais, nações, ideologias não cristãs. Se usou a Babilônia e a Síria nos tempos bíblicos, pode fazer algo semelhante em nossos dias. Isso significa que o cristão pode e deve cooperar de um modo construtivo com qualquer pessoa ou agente que está atuando em alguma parte ou aspecto do reino de Deus. Além disso, quer dizer que o reino é, em grande medida, um reino também ético. Que reino é esse? O reino de Deus. Quais são os aspectos negativos do pós-milenismo? Ele tem sim certas falhas. Uma delas é o otimismo a respeito da conversão do mundo, que não parece muito realista à luz dos acontecimentos mundiais, principalmente recentes. A porcentagem de cristãos no mundo não está aumentando. Na realidade, é uma porcentagem menor de pessoas que se denominam cristãs do que ocorria há 10, 30 ou 50 anos. Até mesmo a oportunidade para a propagação do evangelho parecem desvanecer-se no mundo atual. Faz 1/4 de século que o continente chinês está fechado aos missionários, embora os desenvolvimentos políticos recentes deem alguma esperança de mudança naquela localidade. E também algumas partes, por exemplo, da Índia, estão igualmente fechadas ao evangelho. As perspectivas da conversão mundial parecem escassas hoje. E o mesmo se pode dizer das estruturas da sociedade, como, por exemplo, a esperança dos pós-milenistas de que a Primeira Guerra Mundial pusesse fim às guerras revelou-se também falsa. A Liga das Nações, que depois se transformou na ONU, também fracassou. A ONU, até as Nações Unidas, tem tido sucesso apenas parcial em algumas áreas da sociedade do mundo. Embora o progresso também tecnológico seja inegável nos dias atuais, não tem havido progresso ético e social comparável. Deve-se admitir que em algum momento futuro essa crítica talvez tenha de ser modificada. Talvez em algum tempo, além do futuro previsível, as tendências atuais sejam invertidas. Para a esperança pós-milenista concretizar-se, no entanto, seria necessária uma inversão bastante radical das tendências atuais que estamos vivendo. Então, talvez o mais prejudicial para o pós-milenismo seja a aparente negligência das passagens bíblicas, como, por exemplo, Mateus 24, de 9 a 14, que retratam uma piora das condições espirituais e morais nos tempos do fim.
Parece que o pós-milenismo tem baseado a sua doutrina em passagens bíblicas muito cuidadosamente selecionadas. Mesmo nas passagens discutidas pelos pós-milenistas, alguma seletividade parece estar em operação. Por exemplo, na parábola do joio e do trigo, não há indicação alguma de que o joio venha a ser transmutado em trigo bom, como nós já falamos em vídeos anteriores. No fim, tem de ser desarraigado e destruído. Por não se encaixar em sua posição, os pós-milenistas ignoram em grande medida essa dimensão do relato bíblico. Há também alguma artificialidade no tratamento que os pós-milenistas dão às duas ressurreições e ao milênio descrito em Apocalipse 20. Isso será demonstrado, nós vamos estar falando nos próximos vídeos, que nós vamos estar falando sobre o amilenismo. Tá? E nós podemos notar que o pós-milenista deixa de lado o fato de que as descrições das duas ressurreições são muito semelhantes. Finalmente, de tudo isso que nós estamos falando, os pós-milenistas têm tido certa dificuldade de manter um sobrenaturalismo genuíno. À medida que em seu conceito de reino de Deus se tornou mais difuso, considerando esse reino um governo dividido em toda parte, alguns falharam em discernir entre o bem e o mal. Por exemplo, alguns viam o reino sendo cumprido até mesmo através do nazismo, que é uma loucura, uma insanidade. Nós que conhecemos a história, principalmente nós que já lemos acerca da tragédia que foi o nazismo. A antítese bíblica entre o reino bom e santo de Deus, que será completamente presente somente quando Cristo voltar pessoalmente, e o reino do mal, com o qual o reino de Deus sempre estará em conflito nessa vida, foi diminuída por eles, ok? Então no vídeo seguinte nós vamos tratar sobre o amilenismo. Continua conosco, faça seus comentários, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas essas temáticas escatológicas. Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor, amém.